Você foi condenado por improbidade administrativa e pretende concorrer às eleições de 2024? Calma, pode ser que seu caso tenha solução. Professor Emerson Borges, professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional e advogado. Você sabia que em 2022 o STF decidiu que as mudanças da lei de improbidade administrativa não iriam ser aplicadas de forma retroativa? No entanto, nessa decisão, que é justamente o tema 1199 de repercussão geral, o STF entendeu que os processos que ainda não tivessem transitado em julgado receberiam justamente os benefícios em razão das alterações da lei nova, a Lei 14.230 de 2021, do dia 25 de outubro. Lembre-se que a lei anterior era a Lei 8429 de 92. Essa lei ainda existe, porém foi extremamente alterada. Eu quero falar para você de 4 pontos que podem ser justamente a sua situação. A primeira delas é a extinção da modalidade culposa. Ou seja, não existe mais a improbidade administrativa na modalidade culposa. Só restou a modalidade dolosa. A modalidade culposa seria aquela em razão de imprudência, negligência ou imperícia. Na verdade, era muito difícil de imaginar que alguém pudesse ser improbo, desleal, por imprudência, por desleixo, por descaso. Justamente por isso essa modalidade foi extinta. Se você foi condenado por modalidade culposa e o seu processo ainda não tinha transitado em julgado no dia 26 de outubro de 2021, esta pena será extinta. Se o processo ainda está em curso, será logo no meio do processo. Mas se o processo transitou em julgado depois de 26 de outubro de 2021, você tem direito a entrar com uma ação rescisória, desde que preservados os 2 anos, que é o tempo para a ação rescisória. Pode ser que você tenha aí uma saída. O segundo caso que eu chamo a atenção é o dolo. O dolo continua sendo o elemento subjetivo da improbidade administrativa, mas ele está diferente. Ele não tem mais aquele dolo genérico, que é aquele dolo baseado na mera voluntariedade do agente. Muitas decisões judiciais fundamentaram a sua condenação justamente no dolo genérico. Por exemplo, aquela decisão judicial que afirma que quando você viola os princípios administrativos, você já está tendo uma conduta dolosa. Isso não existe mais. Agora é necessário aquilo que nós chamamos de dolo específico. O dolo específico é a vontade livre e consciente do agente. Então precisa ficar demonstrado que o agente realmente pretendeu praticar o ato de improbidade administrativa. Por isso, se a sua condenação estiver baseada em um dolo genérico, é possível que ela também seja revista, desde que não tenha transitado e julgado antes de 26 de outubro de 2021. Se ela ainda não transitou em julgado até hoje, pode ser revista no próprio processo. Se ela já transitou em julgado, é possível que caiba a ação decisória. O terceiro ponto é a suspensão de direitos políticos por violação dos princípios administrativos. Vocês sabem que existem 3 condutas que são considerados atos de improbidade administrativa: dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação dos princípios administrativos. Acontece que a lei nova não tem mais a possibilidade de aplicar suspensão de direitos políticos para essa última conduta, a violação dos princípios administrativos. Se você, por um acaso, foi condenado pelo artigo 10 por violar princípios administrativos e sofreu a pena de suspensão de direitos políticos, seu caso pode ser revisto. Lembre-se que a suspensão de direitos políticos te impede justamente de ser candidato e até mesmo de votar. Além da lei nova não ter mais a suspensão de direitos políticos para o artigo 10, para a violação dos princípios administrativos, o STF já havia suspendido os efeitos desta penalidade
para violação de princípios administrativos. É uma medida cautelar dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, que ainda não foi julgada, mas desde então, desde que o ministro Gilmar Mendes concedeu esta medida cautelar, não é mais possível aplicar a pena de suspensão de direitos políticos para a conduta do artigo 10, a violação dos princípios administrativos. E esse pode ser o seu caso. Então, é possível também ser revisto dentro aí de algumas situações, dentro de alguns parâmetros. E o quarto ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que existia antes uma quarta conduta de improbidade administrativa, que era justamente a aplicação indevida ou a concessão indevida de benefício fiscal ou tributário. Esta conduta de improbidade administrativa não existe mais. Se você foi condenado baseado nela, também é possível, dentro daqueles mesmos parâmetros, que a sua condenação seja revista. Gostou do conteúdo? Siga-nos no Instagram, se inscreva no canal. O Instagram está bem aqui abaixo. Qualquer coisa, nos chame no direct. Vamos pensar juntos se o seu caso tem alguma solução.